Eu sou Edmauro e hoje nós estaremos conhecendo a Bíblia. Nós temos o texto bíblico base para esse conhecimento da Bíblia, o Salmo 119, do verso 33 ao 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Então é dentro desse texto, é nessa linha de raciocínio que nós estaremos tratando sobre a Bíblia, né? Sua composição, sua estrutura. A Bíblia, ela é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Então Deus, pela sua grandiosidade e misericórdia, ele se revela através da Bíblia Sagrada para que nós possamos nos relacionar com ele. Disso decorre o fato dela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a doutrina basilar da fé cristã. Então, toda a sua formação, todo o seu conteúdo é onde nós vamos ter a base, a estrutura para que nós possamos seguir a Jesus. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a constituição dessa inspiração divina. Então, como que ela é formada, quantos livros, em que tempo, os principais autores. Então, é dentro desta orientação, é dentro dessas informações que nós estaremos nessa aula tratando sobre a Bíblia. A autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam sua palavra. Mateus, capítulo 28, versículo 19, vai nos trazer essa informação de que é Deus quem quer, é Deus que determina que todos os povos, que segundo a palavra, ela nos fala que enquanto todos não conhecerem, enquanto a palavra do Senhor não chegar a todos, o Senhor Jesus, ele não retorna para que haja o arrebatamento da sua igreja. Então todos os povos, tribos e nações terão que conhecer a palavra do Senhor. Os apóstolos citam em diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação de Salmos 8, versos 4 a 6 e em Hebreus 2, 6 a 8 é um bom exemplo. Então nós temos esses dois livros que vai nos dar essa fundamentação, vai nos dar esta certeza da palavra do Senhor, da Bíblia, para que nela nós possamos nos fundamentar, nos firmar, para que levemos ela a todos quantos for necessário. A inspiração divina se conserva em outras línguas, desde os tempos do Antigo Testamento até hoje. Deus se manifestou e se manifesta a cada um de seus servos
e suas servas no seu próprio idioma. Então, quando nós tratamos da Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia ela não tem um autor próprio, né? Uma língua própria, um idioma próprio. Ela é traduzida para todos os povos. Então, todos aqueles que creem na Bíblia, ela se torna um livro, né? Um manual ou de instrução só para eles. Então, no nosso caso, nós brasileiros, a Bíblia ela é nossa. Para o americano, ela é dele. Não existe um autor, não existe um país que diz, uma nação que diz a Bíblia é minha. A Bíblia é de todos aqueles que têm a necessidade, que quer conhecer, que quer se relacionar com Deus. Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo os dados da Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós temos 2.935 línguas que a Bíblia foi traduzida, né? Então nós sabemos que são vários e muitos povos. Que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida. Então todos aqueles que quiser receber, que quiser ter contato, que quiser conhecê-la, é um direito e ela tem que ser traduzida para que possam conhecer o verdadeiro Deus, o qual nós servimos. Por isso, é importante conhecer como ela surgiu. Então, a necessidade de nós sabermos da origem, né, do surgimento da Bíblia. Ela surgiu, quais livros a integram e como eles estão organizados. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que desenvolveu-se em meio à cultura humana e que está organizada em dois principais documentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, cada um desses tem uma quantidade de livros, os quais nós iremos vê-los e nós iremos ver a sua divisão, como está dividido o Velho Testamento e o Novo Testamento. A origem, né? Então nós temos que ter essa orientação, nós temos que conhecer de onde ela surgiu, como que ela surgiu, em que circunstância ela surgiu. É a Sagrada Escritura, o conjunto de livros do Antigo e Novo Testamento que contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos, do grego biblion, que significa livro, ou rolo, escrito em papiro, que denotam a ideia de vários livros dentro de um só. A palavra testamento significa aliança, contrato, pacto. Então, quando nós ouvimos falar em testamento, nós vamos ver, né, nós vamos ter essa compreensão de que pode ser uma aliança, pode ser um contrato ou um pacto. Dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que serve, né, a momentos em que o termo aliança ele vai de encontro com o que está sendo tratado. Contrato também vai de encontro com o que o texto vai estar tratando, e aí todos esses termos são aceitáveis, são bem-vindos para a compreensão. Ao longo da história da revelação divina ao ser humano, assim por intermédio de um período de aproximadamente 1.600 anos, formou-se um conjunto de 66 livros, Antigo e Novo Testamento, por mais de 20 séculos. Então a Bíblia foi escrita nesse período, né? E ela levou aproximadamente 20 séculos para que fossem escritos esses 66 livros. Vemos o povo de Israel
emergir dentro de uma cultura politeísta, como egípcios, babilônicos, medo-persas e gregos. O Velho Testamento, né, ele é formado, ele foi escrito dentro dessa cultura politeísta. E o Novo Testamento, a cultura grego-romana, que está presente na formação da Bíblia, que foi por volta da Idade Média. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a leitura. Quando mencionamos, por exemplo, Daniel 3:31, nós estamos falando, né? Capítulo 3 do livro de Daniel, versículo 31. Sendo para o Velho Testamento livro, então quando nós vamos tratar sobre a leitura da Bíblia, a identificação que nós usamos é para o Velho Testamento livro, e para o Novo Testamento nós vamos estar falando epístolas ou cartas. Então, quando fazemos a leitura, quando for fazer a leitura da Bíblia, eu vou abrir no Novo Testamento, então, epístola de João, primeira epístola de João, segunda João, ou no Velho Testamento, livro de Daniel, livro dos profetas. Então, o Antigo Testamento é um conjunto de escritos inspirados que norteiam a história de um povo escolhido por Deus, a nação de Israel, para revelar o reino divino ao mundo. Entretanto, esse povo falhou em sua missão. Então, como nós sabemos pela história, que o povo de Israel que foi escolhido, eles que tiveram chamado de Deus para que pudessem pregar, para que pudessem anunciar a palavra do Senhor. Mas, no decorrer dos tempos, eles falharam. E aí o Senhor Deus, pela sua misericórdia, ele estende, né, ele concede aos gentios, né, essa missão. Ele foi transmitido por meio, né, a Bíblia foi transmitida por meio de palavras proféticas de toda a história e das obras poderosas de Deus para com o seu povo. A narrativa dessas obras e das palavras proféticas faz com que não duvidemos do interesse de Deus em se relacionar com os seres humanos. A iniciativa de se relacionar-se conosco foi sempre dele. Então nós vemos em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Então nós vamos ver que Deus ele quer se relacionar com o homem, e aí ele não fala diretamente para todos. Ele vai usar os teus servos para que através dele ele se comunique com o homem. E o Antigo Testamento conta a história da origem, da ascensão, do desenvolvimento e da queda da nação de Israel. É uma espécie de introdução do que Deus falou antigamente aos nossos pais da fé, pelos santos profetas, e ao cumprimento do que foi falado pelo seu Filho Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 2. Por isso, o Antigo Testamento era a Bíblia dos primeiros crentes e do próprio Senhor Jesus, conforme Lucas capítulo 4, verso 14 e 17. Foi nos escritos antigos que a igreja encontrou testemunho claro sobre a pessoa de Jesus Cristo. Examinai, né, que ele nos fala, em João capítulo 5, 39, ele nos fala, examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus Cristo, ele, no seu momento, né, em que ele esteve entre nós, enquanto homem, ele fala para os seus seguidores, ele nos fala para nós, para que devemos examinar as Escrituras, porque dela fala dele, da vinda dele. Então nós vamos ver que desde de Gênesis até Apocalipse, ela vai estar falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia. Ele em todo tempo, em todo momento, em todas as revelações do Senhor, ele vai estar
falando sobre o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o Antigo Testamento precisa ser lido, estudado e interpretado à luz do que Jesus nos ensinou nos Evangelhos e os seus apóstolos em todo o Novo Testamento. Então é por isso que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que interpretar para que nós possamos entender, compreender a vida de Jesus Cristo e o que Ele quer para cada um de nós nos dias em que nós estamos vivendo e para aqueles que hão de vir. Então é a Bíblia que vai ser o nosso norte, vai dar a nossa direção através da palavra do Senhor. O Antigo Testamento, que as igrejas evangélicas usam atualmente, está dividido em 4 partes, compostas por 39 livros. Então agora nós vamos estar tratando do Antigo Testamento, né, da sua divisão, dos seus 39 livros. Então nós temos o Pentateuco, que são 5 livros de Moisés, o legislador de Israel. Tais livros falam da formação do mundo, do ser humano, das nações, do povo de Israel e da lei de Deus, que esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então esses são os livros da lei que nós vamos estar vendo que é a Bíblia hebraica, que também tem outros livros que seguem, mas são 5 os principais livros da Bíblia do Velho Testamento. Os livros históricos são de diversas autorias. Os livros narram o desenvolvimento político, econômico das nações na sua história de Israel, bem como na sua ruína. Então esses livros históricos são Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses são os livros que são os livros históricos, que vão falar sobre a história, sobre a formação, sobre a questão política, a economia desse povo de Israel. E nós temos os livros proféticos, né? Então nós já vimos 3 livros, o Pentateuco, os históricos e agora nós vamos ver os poéticos. De diversas autorias, são cânticos e poesias hebraicas que retratam o sentimento humano no relacionamento com Deus. Então os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então esses são os livros, né, que são considerados, são denominados os livros poéticos. E nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos são onde constam as mensagens dos grandes profetas de Israel, onde Deus se revela, onde Deus trata de forma direta através dos seus profetas. Eles são classificados em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores não eram porque eram os homens, né? E sim pela quantidade de texto que cada um dos seus escritores compilaram nele. Então nós temos dentro desse grupo de profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então esses são os profetas que compõem o livro dos profetas maiores. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os livros, né, os homens que são os conhecidos profetas menores. Como eu já havia dito anteriormente,
são conhecidos por profetas maiores porque a quantidade de livros, né, que escreveram, né, foram maior. E os menores foram livros menores em tamanho, em quantidade de páginas, né, de volume. Esses são os profetas literários, cujas mensagens estão preservadas como livros. Houve entre o povo os profetas orais, que são aqueles que não escreveram, né, que não registraram livros, eles não escreveram deles, mas foram dito deles. Então esses são os chamados profetas orais. Os literários são aqueles que escreveram seus livros, que são esses que nós acabamos de ver. Mas foram citados, né, os profetas orais foram citados em outros livros, porém não fizeram nenhuma contribuição no cânon. Foram assim classificados por Agostinho, né? Foram assim classificados por Agostinho entre 354 e 430 depois de Cristo. O grande filósofo cristão foi quem criou as expressões em virtude do volume de seus escritos. Então, o filósofo e teólogo Agostinho é que deu essa denominação, né? Ele que criou essa expressão de profetas maiores e menores. Agora nós vamos tratar um pouco sobre a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela corresponde aos 39 livros do Velho Testamento. Sua organização é diferente, por isso apresenta uma quantidade menor de livros, embora o conteúdo é o mesmo. Então a Bíblia hebraica, ela é conhecida por lei ou Torá, que aí são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então nós vamos agora, né, como nós já estamos tratando, sobre a Bíblia hebraica. A divisão dela, ela está em lei e Torá, como já foi visto, e os profetas, que são diferentes da que nós conhecemos por maiores e menores. Eles são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Então os profetas anteriores são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Então esses são os profetas anteriores que a Bíblia hebraica classifica. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas posteriores que a Bíblia hebraica classifica. E nós temos os escritos, que são Salmos, Provérbios e Jó. Nós temos os 5 rolos, que são Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então nós vemos que a Bíblia hebraica, ela está dividida em lei ou Torá, profetas, que são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores, escritos, são os 5 livros. Então a divisão dela, ela é diferente da nossa, que usamos nos dias de hoje nas nossas igrejas evangélicas. De acordo com Lucas, do capítulo 24, versículo 44, ele nos diz que: "E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus Cristo, ele faz menção da palavra, ele faz menção da Bíblia, de que em todos os livros, né, que foram escritos,
faz menção dele. Então essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza de que a Bíblia é a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo, ele nos remete a ela, ele nos leva lá no passado, no Velho Testamento, e nos mostra que já falava dele, os homens que não o conheciam. Então nós vamos ver que o profeta Isaías, ele fala de Jesus Cristo há cerca de 700 anos antes da vinda dele. Então Isaías já profetizava, já falava do Messias, já falava de Jesus Cristo 700 anos antes da vinda dele. Então nós estaremos agora tratando sobre a Bíblia Católica. A Bíblia Evangélica tem 66 livros e a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais. E estes livros são os livros de Tobias, livros de Judite, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Então a diferença da nossa Bíblia evangélica para com a Bíblia católica são esses livros que nós o conhecemos por livros apócrifos. E nós não aceitamos porque eles estão fora do tempo e há menções, né, há citações neles que não são ditos por Deus. Então, um exemplo de um desses livros, nós vamos ver que no livro de Tobias, tem um anjo mentindo e ensinando feitiçaria. Então, são coisas que nós não concordamos com isso, porque Deus não mente e Deus não vai ensinar o homem a fazer coisas que não diz respeito à sua palavra e à sua natureza. Então, esses são, né, os livros que diferenciam do nosso livro, da nossa Bíblia, que é a Bíblia Católica. Então, ela tem esses livros que são os apócrifos e que nós não temos eles por revelação divina. Eles podem ser estudados para ser conhecidos, né? Não é que nós desprezamos eles porque traz contexto histórico, mas enquanto revelação de Deus, quanto a palavra de Deus, nós não temos eles como fundamento, como verdade. E nós vamos ver que também o livro de Eclesiastes, ele é depois do livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Então, dentro da questão cronológica da formação da Bíblia, nós, no Velho Testamento, temos Malaquias como o último livro da Bíblia. E o livro de Eclesiásticos, ele vem depois. Então, é mais uma das questões, né, que nos fundamenta a não termos como revelação divina. E esses livros foram considerados pelos judeus da Palestina como não sendo inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que os evangélicos os rejeitam como parte da Bíblia. Colabora ainda o fato desses livros não terem sido citados por nenhum dos autores do Novo Testamento. Então, nós vamos ver que Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, ele não mencionou nenhum desses livros e nem os apóstolos, nem Paulo, nenhum dos escritores dos livros do Novo Testamento mencionaram sobre esses livros apócrifos. Então, como nós falamos do Velho Testamento, da formação da Bíblia hebraica, da formação da Bíblia católica, agora nós vamos ver o Novo Testamento. O Novo Testamento, na Bíblia católica, ele não é diferente. Ele é o mesmo, ele tem a mesma formação, né? Ele tem os mesmos autores e os mesmos livros. Então, o Novo Testamento da Bíblia católica, para nós, fala dos evangélicos, não tem nenhuma diferença. Então, o Novo Testamento é a consequência do Antigo,
Este registra o que Deus disse aos antepassados, o cumprimento, a confirmação e a consumação da promessa, os sacrifícios, os rituais de culto, as palavras proféticas, a unção de reis, a vocação de pessoas para falar ao povo, tudo culminaria na obra redentora de Jesus Cristo. Então, nós temos todo esse contexto, todas essas informações reveladas no Novo Testamento, a qual nós hoje temos, né, que foi após a vinda de Cristo. Então, a formação do Novo Testamento nós temos porque foi o Senhor Jesus Cristo que se forma, né, que é falado, que é tratado nele. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Então nós temos aqui que é onde nós temos um fundamento bíblico para termos como o Novo Testamento. No Novo Testamento registra a história, a experiência e os testemunhos de cristãos que viram, ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias. Pelo poder e inspiração do Espírito Santo, essas pessoas proclamaram ousadamente o reino de Deus ao mundo. Então, no Novo Testamento é onde nós falamos de Jesus Cristo. Nós temos a vida de Jesus Cristo revelada, desde da sua geração no ventre, né, até a consumação, até a sua morte e ressurreição e ascensão. Então o Novo Testamento ele trata exatamente sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre os dias de Jesus Cristo na Terra, que nós vamos ver que nos 4 evangelhos que vai dar para nós essa estrutura, essa fundamentação teórica. No Novo Testamento registra a história, a experiência e os testemunhos de cristãos que viram, ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias, pelo poder e inspiração do Espírito Santo. Essas pessoas proclamaram ousadamente o reino de Deus ao mundo. A pessoa de Jesus Cristo é a razão da existência do Novo Testamento. Também está presente nesse documento o advento da igreja e o seu projeto de evangelização local e universal. Então, quando se fala de Jesus Cristo no Novo Testamento, em suas palavras, ele fala do que tem que ser feito, o que é a igreja, o que os seus seguidores, o que os seus discípulos devem fazer. Então, anunciar, proclamar a palavra do Senhor, evangelizar. Então, em uma passagem, Paulo ele trata com seus discípulos, ele fala: ide por todo o mundo e pregai, anunciai o evangelho. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá esta orientação. Narram-nos os escritos neotestamentários a ação do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas que revolucionaram o mundo, os conselhos para a vida, a instituição de uma liderança cristã, palavras para vocacionados e tantos outros assuntos de interesse do corpo de Cristo. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter toda essa base, toda essa estrutura, todo esse alicerce para que possamos falar da grandiosidade do amor de Deus. Os 27 livros do Novo Testamento têm sido aceitos pela Igreja há mais de 20 séculos de história. Está organizado em 4 divisões.
os 4 evangelhos. Os livros levam o nome dos respectivos autores e buscam narrar a obra de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então são esses os evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Então a ordem deles é Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos os livros históricos, de autoria do evangelista Lucas, uma continuação do seu evangelho. O livro narra a origem histórica da igreja em Jerusalém quando do dia de Pentecostes, sua trajetória local e mundial, Atos dos Apóstolos. Então nós temos o livro histórico, que foi escrito pelo evangelista Lucas, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos as 21 cartas escritas pelos apóstolos, que são conselhos práticos e doutrinários para a igreja de todos os tempos. Então, as cartas dos apóstolos, que são 21 cartas ou epístolas, elas são conselhos práticos e doutrinas para a igreja, e é para todo o tempo. Então serviu para o povo dos tempos dos apóstolos, serviram para os nossos antepassados, serve para nós nos dias de hoje e servirá para os que virão no futuro. Então elas são as orientações, né, que devemos fazer, que não devemos, o que devemos seguir, em quem devemos crer. Então essas são as orientações das epístolas. Então nós temos, os livros estão divididos em 4 evangelhos, né, que são o que nós vimos, livros históricos, as 21 cartas escritas pelos apóstolos, e que elas são as epístolas ou cartas paulinas, eclesiásticas, né, dirigidas para as igrejas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, essas são as igrejas, né, as quais foram escritas, né, pelo apóstolo Paulo, essas cartas. E nós temos as pastorais, as cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E nós temos a carta pessoal, que foi escrito para Filemão. E as epístolas e as epístolas ou cartas gerais de diversas autorias. Então nós temos as epístolas ou cartas gerais de diversas autorias, que é de Hebreus, cartas aos Hebreus. O autor é desconhecido. E nós temos Tiago, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Então essas são as cartas gerais, né, que foram escritas. E nós temos o livro profético, de autoria do apóstolo João, que é o único livro de profecias no Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então João, né, ele preso na ilha de Patmos, o Senhor Deus se revelou para ele, ele foi levado, né, foi arrebatado em espírito, e ali foi revelado para ele o Apocalipse. Nós estudamos sobre a Bíblia e as suas organizações e divisões. Nós vimos que desde os primeiros séculos da igreja cristã, os crentes, né, os evangélicos, aceitam o Antigo e o Novo Testamento como a palavra inspirada de Deus. Aprendemos que Jesus Cristo é o assunto principal de toda a Bíblia, e a Bíblia tem que ser lida, observada
e obedecida. Então nós temos essa orientação para que possamos estar sempre lendo, estudando e observando e principalmente obedecer. Então, esta é a orientação que nós temos para com aqueles que querem conhecer, querem estudar a Bíblia. Então, para nós estarmos encerrando, concluindo, nós estudamos a origem da Bíblia, a sua organização e divisões. Vimos que desde os princípios dos séculos, a igreja cristã, os crentes, aceitam o Antigo e o Novo Testamento como a palavra inspirada de Deus. Aprendemos que Jesus Cristo é o assunto principal de toda a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida, observada e obedecida. Amém? Obrigado. Até um próximo encontro.